E aí, turma, tudo bom? Vamos falar hoje de um assunto que relaciona a matemática com outras disciplinas, né? Que é a densidade demográfica. Falando mais especificamente sobre a geografia. O que é a densidade demográfica? É um conceito muito simples, tá? É a razão, e na matemática a razão é divisão, né? Entre a população de uma região, de um país, pela área. Então você vai dividir população pela área. Então vamos fazer um exemplo aqui da Alemanha, tá? Para fazer a densidade demográfica da Alemanha, a gente precisa dos dados dela. Então você tem lá a área dela 357 mil quilômetros quadrados aproximadamente, né? E a população em torno de 83 milhões de habitantes, dado de 2015. Mudou um pouquinho, mas não vai ser relevante não. Então vamos concentrar com esses dados aqui. Então a densidade demográfica da Alemanha, como é que faz? Divide a população, 83 milhões aproximadamente, né? Dividido por 357.021, que é a área em quilômetros quadrados, sempre mantendo quilômetros quadrados. Bom, então vai ter o resultado de em torno de 233, 32 pessoas e meio, né? 233 pessoas por quilômetro quadrado. É bastante alta. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos comparar com o Mato Grosso do Sul, né, aqui no Brasil. Eu escolhi o Mato Grosso do Sul porque tem a área parecida lá, 357, 145. É bem parecida com a área da Alemanha, então tem o mesmo tamanho aí. Só que a população é bem diferente, né? 2 milhões e 500 mil habitantes apenas. Então vai dar uma densidade baixa. Você vai dividir a população pela área, 7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vamos entender o que significa esses números. Né? Se você reduzir o estado do Mato Grosso do Sul e da Alemanha, né, para um quadrado de 1 quilômetro de lado, né, dá 1 quilômetro quadrado, reduzir esse país, vão caber, de acordo com os cálculos, 7 habitantes nesse quilômetro quadrado aqui do Mato Grosso. Então você vai ter ali 7 figurinhas, 7 pessoas lá dentro morando nesse quilômetro quadrado. E na Alemanha, que são 232 habitantes, você vai ter lá dentro daquele quilômetro quadrado, né, que você reduziu o país, 232 pessoas morando ali dentro. É muita gente. Se você comparar, né, o Mato Grosso com a Alemanha, a diferença é gritante. Bom, mas esse negócio de ficar imaginando um país com 1 quilômetro não tem. Assim, tá, beleza. Vamos pegar uma coisa então que você conheça, sabe o que tem 1 quilômetro, né? Eu peguei aqui no Google Maps. Quem mora aqui em Belo Horizonte vai identificar aqui, ó. Nós temos aqui a Afonso Pena, né? Afonso Pena. Chega aqui na porta para das Artes, você entra, faz uma linha reta. Se você pensar que tem os quarteirões, se você fizer aqui, mas aqui vai fazer assim, então acaba um compensa no outro, como se fosse uma linha reta aqui, outra linha reta para cá, forma um quadrado aqui na Avenida Amazonas, né? Aqui é Amazonas. Aqui é Raul Soares. Você forma aqui uma região de 1 quilômetro quadrado. Então vamos popular isso aqui, vamos colocar as pessoas aí, tá? Se fosse Mato Grosso do Sul, 7 habitantes por quilômetro quadrado. É como se 7 pessoas morassem nessa região aqui. Você pega aquela região todinha de 1 quilômetro quadrado e coloca 7 pessoas ali dentro. Pega você e mais 6 amigos seus. Vocês vão ficar girando ali dentro, rodando ali dentro. Essa é a quantidade de pessoas, né, da densidade demográfica, 7 habitantes por quilômetro quadrado. Se você imaginar que um lote, né, tem em torno de 360 metros quadrados, um lote padrão, então você dividir ali, vai dar que uma pessoa iria ocupar quase 400 lotes. Quase 400 lotes por pessoa, com essa densidade demográfica. E com a Alemanha, vamos mesmo quadrado lá, a mesma área no centro de Belo Horizonte, só que agora na Alemanha. Mudou um pouquinho, né? Lá, era uma pessoa, 4.300 metros quadrados, então vai dar 12 lotes de 360 metros quadrados.
bem menos que os 400 quase lá do Mato Grosso do Sul, né? Então aqui você vai ter 232 pessoas morando ali naquela região, inseridas nessa região, com essa densidade demográfica aqui de 232 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Visualizaram aí? Fácil, cálculo, tranquilo, não tem mistério nenhum. Vamos aqui um exercício básico então aqui, ó. Determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 km². Qual que é a densidade? Simples, né? Vamos usar a fórmula, dividir a população pela área, não tem que pensar, aqui é só fazer continha. Então vai ter 24,5 habitantes por cada quilômetro quadrado nesse exercício aqui. Tranquilo, simples, sem mistério. Um pouquinho além, mas também é simples também, tá? Tendo como referência comparativa a tabela a seguir, essa tabela branca aqui do lado, que trata da população absoluta e relativa dos países com maior extensão territorial, e os seus conhecimentos sobre esse assunto, assinale as proposições corretas. Então vamos analisar aqui, ó, tá? De acordo com essa tabela aqui. Tem um país, a população absoluta e a densidade demográfica dela, daquele país. Então vamos lá, letra A. O Brasil é o país com maior densidade demográfica? Bom, densidade demográfica está aqui. O Brasil está aqui, 24. Claro que não, né? Você tem essa aqui, a China, 145, é muito maior. A Índia, maior ainda. Né? Então, o Brasil não é a maior densidade demográfica. Esse não é. O Brasil é um país pouco populoso? Vamos ver se é pouco populoso. O Brasil tem 202 milhões de habitantes. Os países com menos população, aqui ó, Austrália com 23 milhões, Argentina 41, Cazaquistão 16, Argélia 39. Então o Brasil é um país pouco populoso? Não, não é não. Tem países bem menos populosos que o Brasil aí. O Brasil é um país populoso e extremamente povoado? Também não, né? Porque nós já vimos aqui que 24 habitantes por quilômetro quadrado não é muito povoado. E o Brasil também não é muito populoso. Populoso é aqui a China, Estados Unidos, que tem mais que o Brasil. Né? Então, assim, o Brasil também não é dos mais populosos e nem extremamente povoado. Tem maiores do que ele aqui. Letra D, comparado aos países com maior extensão territorial do mundo, o Brasil possui uma das mais elevadas taxas de população relativa. Taxa de população relativa é outro nome, né? É um sinônimo de densidade demográfica. Tá aqui. Então não, também não. Já vimos que a China tem mais, a Índia tem mais. Né? Quem mais tá aqui? Ó, Estados Unidos tem mais. Então também não é essa questão não. Então sobrou qual? Dos países citados na tabela, o Brasil é o quarto mais povoado. Vamos ver aqui, ó. Primeiro é a Índia, 300. Depois de 300 tem o 145 aqui, né? Que é a China, segundo. Depois ainda tem os Estados Unidos, que é o terceiro. E aí sim vem o Brasil, que é o quarto. Então tá correta essa questão aqui. Essa letra ali. Letra E. Próxima é a do Enem, tá? 2011. Então vamos ver. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de... Ora, é um texto, né? Mas acaba sendo uma coisa tranquila também.
que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? A divisão. 20 milhões de habitantes dividido pela área, que é 800 mil. Quilômetro quadrado, tá certo. Então podemos fazer a continha aqui, ó. 3 zeros vou cortar com 3 zeros, 2 zeros vou cortar com 2 zeros, então o que sobrou aqui, ó? 200 dividido por 8. Vai dar 8, 8, 16, então dá 2, 16, sobra 4, 5. 25 habitantes por quilômetro quadrado. Letra B de bola, certinho. Ok, gente? Por hoje é só. Um abraço, paz e saúde para todo mundo.